Nós vamos falar um pouco sobre o papel do jovem na política, que será o tema do próximo Café Filosófico da Frente pela Liberdade, uma parceria Livres, Frente pela Liberdade e Students for Liberty Brasil. O conceito de juventude foi se alterando conforme o tempo. Na Idade Média a gente não tinha basicamente a jovem com 15 anos, você tinha jovens indo para a guerra, que não eram exatamente jovens, mulheres correndo parte, etc. Adultos. Isso. E aí, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente reconhece o Estatuto da Juventude de 16 a 29 anos. É considerado jovem perante o Estado. Então, como é que você visualiza hoje o perfil do jovem brasileiro? Eu acho que o jovem brasileiro está escrito numa tendência ocidental geral, que é a ampliação da concepção de jovem. E tanto é que tem gente por aí querendo o direito de mudar a idade. Isso é um símbolo, já que os sexos, os gêneros são fluidos, por que a idade também não seria fluida? Né? É claro que em se tratando de idade você tem problemas concretos, você pode brincar de homem e de mulher, mas você não pode brincar com idade, porque senão, se eu tiver 20 e decidir que tenho 70, o Estado vai ter que me aposentar. Né? Então é uma brincadeira. Então, eu acho que o jovem hoje, por um lado, a imagem do jovem está muito associada à imagem de alguém que pode sonhar com mundos que não existem e que não tem que ser responsável pelo que faz, porque já desde os anos 60, 50, a indústria cultural produziu essa ideia do que o Nelson Rodrigues chamava de razão da idade. Né? De que se você tem 15, você tem razão só porque tem 15. Agora, para além disso, acho que o jovem, no Brasil especificamente, tem começado a perceber outras formas de compreensão política e social diferentes das formas de esquerda que dominaram o mercado dos jovens nas últimas décadas. Dentro desse perfil de jovem, essa descoberta de novas formas, qual o perfil do jovem mais à direita, do jovem liberal ou conservador? Então, aqui no Brasil, aí eu acho que há diferenças a se fazer. Muitos jovens liberais ou conservadores, para facilitar a conversa, no Brasil se veem como próximos aos americanos, não acho. Em relação à Europa, então é mais distante ainda, porque a história na Europa é mais complicada que isso, inclusive porque quando você fala de conservador na Europa, você fala de conservador na Alemanha, dá medo, conservador na Inglaterra não. Eu digo em relação à história das posições. É algo que o Burke fala muito sobre a diferença entre ser conservador e reacionário. Aqui no Brasil a gente às vezes acaba confundindo isso. Né? Então, eu acho que se você fala de jovem à direita no Brasil, o jovem à direita que eu tenho mais proximidade no Brasil são jovens que se identificam com a plataforma liberal, no sentido de defesa da sociedade de mercado, menor tamanho do Estado, menor intervenção do Estado em hábitos e costumes, e também conheço jovens que se identificam com uma plataforma conservadora em termos morais, principalmente porque vem do âmbito religioso. Sim. Então, sejam católicos, sejam protestantes, então a posição conservadora em termos de costumes, que eu estou falando de experiência que eu tenho direta, não estou emitindo uma opinião sobre a ideia de jovem, por conta de estar envolvido no ensino na academia, e depois nas mídias sociais eu tenho contato com jovens que nem são meus alunos. Né? Mas, então, eu tenho esses dois universos. O universo religioso, ele não necessariamente tem um discurso econômico, apesar de que os evangélicos têm uma prática liberal popular. Né? Os jovens liberais, que são mais organizados do que os jovens religiosos conservadores, porque a organização deles ainda é muito eclesial, digamos assim, os jovens liberais, eles basicamente vêm de classe social do estrato alto, mais homens do que mulheres, tanto que alguns anos atrás eu escrevi aquela coluna que fez muito barulho dizendo que jovem liberal não sabia pegar mulher, né? E o pessoal fala de economia, então assim, eu acho que o jovem liberal hoje está passando de uma posição que é achar que a economia resolve tudo,
para perceber que se ele não tiver repertório em humanidades, ele vai continuar sendo uma besta em discussão política e social. A gente traz, o livro trabalha muito com o liberal, o social liberal, que é também as liberdades individuais. Então, já que a gente já entrou nesse assunto, como é que você deu uma dica aí para os jovens de direita pegarem mulher? Eu acho que eles já começaram a aprender. Aqui em São Paulo eles fizeram um ciclo de cinema e debate, já é o primeiro passo. Né? Eu não nasci em São Paulo porque Deus não dá Zé Copa. Então, assim, cinema e debate liberal. O que eu disse naquele texto, que foi basicamente um texto bastante sério, apesar de ser lúdico, né? Surgiu no café da manhã entre eu e o Leandro Narlock, no Rio Grande do Sul. A gente tinha participado de um encontro do IEE, que são aqueles encontros de jovens liberais em Porto Alegre, há muitos anos, na Católica. Tinha uma festa, e no encerramento ele queria ir para a festa, e eu falei, essa festa vai ser um saco. Isso à noite, né? Isso na noite. Tem uma festa liberal hoje, o que é que você me sugere? Provavelmente vai ter muito mais cara do que isso. Então, assim, e era uma festa, e eu disse, olha, essa festa vai ser um saco, vai ter um monte de cara chato, bêbado, querendo pegar as 5 meninas que vai ter na festa, e elas vão se encher o saco e vão embora. E ele foi e eu não fui. E no dia seguinte, no café da manhã, ele falou pra mim, puta que pariu, Pondé, você tinha razão. Né? Daí a gente começou a conversar e essa aí surgiu a ideia que eu desenvolvi na coluna, que é o seguinte: falta repertório aos jovens liberais. Eles normalmente vêm de um universo de trabalho onde tem muito homem. Eles não sabem lidar com mulher, no sentido, não estou falando nem de pegar mulher, eles sabem lidar, apresentam comportamentos às vezes muito machistas mesmo, né? Desqualificação, inclusive eu escutei isso de meninas militantes, movimentos liberais, dessa desqualificação. Né? Então, isso não seria um pouco dos caras que buscam uma vida intelectual no geral? A vida intelectual tende a desqualificar a mulher, veja o mundo da filosofia, da sociologia e tal. Mas se você pegar jovens de esquerda, falando de jovem, né? Eles sabem falar de cinema, falam de literatura. Exato. Então a dica que eu daria, e dei no texto, né? E esse ciclo de cinema e debate liberal, os meninos fizeram, não por causa disso, mas eles perceberam que ali tinha uma crítica real. Os jovens liberais não têm repertório. Isso. E quando eu digo pegar mulher, no sentido de entender que as mulheres normalmente ficam entediadas quando o cara não sabe conversar. Apesar de ser uma brincadeira, é uma verdade. Né? Então eu digo, leia mais, vá ao teatro, assista filme, saiba falar de coisas que não só a taxa Selic, porque economia é, como dizem os americanos, de small science, uma ciência triste.